Às vezes uma palavra pode mudar todo o significado de alguma coisa ou pode te prejudicar naquilo que você está fazendo. Você confunde uma coisa com outra achando que são sinônimos e acaba se lascando todo, se lascando toda. Isso a gente vai ver na questão de hoje. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 11 do Enem 2022, caderno azul, primeira aplicação. Na prova amarela é 39, na prova branca 24, na prova rosa 28 e a questão de hoje vai servir para deixar você ligado, você ligada com a questão de palavras e seus significados. Chega na vibe. O texto diz o seguinte: ora, sempre que surge uma nova técnica, ela quer demonstrar que revogará as regras e coerções que presidiram o nascimento de todas as outras invenções do passado. Ou seja, a ideia nesse primeiro parágrafo é que quando uma nova técnica vai surgir, ela quer apagar tudo que veio antes. Ela se pretende orgulhosa e única, como se a nova técnica carregasse com ela, ou melhor, carreasse com ela, mas dá na mesma, carreasse com ela automaticamente para seus novos usuários uma propensão natural a fazer economia de qualquer aprendizagem. Como se você fosse aprender aquilo naturalmente, né? Como se ela se preparasse para varrer tudo o que a precedeu, ao mesmo tempo transformando em analfabetos todos os que ousassem afastá-la, repeli-la. Fui testemunha dessa mudança ao longo de toda a minha vida, ao passo que na realidade é o contrário que acontece. Cada nova técnica exige uma longa iniciação numa nova linguagem, ainda mais longa na medida em que nosso espírito é formatado pela utilização das linguagens que precederam o nascimento da recém-chegada. Ou seja, a técnica é difícil de aprender porque a gente está acostumado com o que tinha antes e precisa aprender, se reacostumar com uma coisa nova, ok? Esse é um texto de Humberto Eco, J.C. Carrier, Não Contem com o Fim do Livro, Rio de Janeiro, Record 2010. E aqui eu já deixo para você uma dica. A gente sempre analisa, sempre lê essa referência de onde a questão foi tirada, e o próprio nome do livro dá uma dica para a gente. Olha só, não contem com o fim do livro. Diz muito. Porque, por exemplo, se a gente está falando de uma nova técnica eliminando uma anterior, a gente pode pensar, né, com essa ideia de não contem com o fim do livro, pode pensar no audiolivro, que veio para substituir o livro, a gente ouvir ao invés de ler. Deu certo? Tem gente que usa, mas o livro não morreu. Tem o e-book, que você lê no celular, mas o livro não morreu. Tem o Kindle, o PDF. O PDF também como forma de e-book, mas tem o Kindle também, que é o próprio livro virtual, o livro digital. Mas o livro físico não morreu, certo? Ao passo que, para a gente lidar com tudo isso que veio de novidade, a gente teve que aprender. Porque não é a mesma coisa do livro tradicional, né? Então já dá para a gente uma ideia aí, já concorda um pouco com o texto que a gente viu. Vamos ver o que essa questão pede para a gente. Olha só. Opa! Aí eu tô querendo demais, né? Tô querendo que você enxergue coisa que tá muito difícil. O texto revela que... Agora, ó. O texto revela. Presta atenção nessa palavra. Revela. Quando o Enem usa a palavra revela da forma correta, é uma coisa que não está no começo do texto, é uma coisa que não está muito explícita, que vai sendo apresentada aos poucos. Porque uma revelação, ela não é uma coisa que é dada para você. Ah, aqui ó, pá, pronto, não é uma revelação. É uma coisa que precisou de um processo. Se você nasceu sabendo aquilo, não é revelação. Mas se você aprendeu uma determinada coisa, aí sim você tem uma revelação de alguma coisa. Bom, então o texto revela, é uma coisa que não está dada, não está muito na cara. A gente vai ter que descobrir isso à medida que o texto caminha. Vamos ver. O texto revela que quando a sociedade promove o desenvolvimento de uma nova técnica, o que mais impacta seus usuários é a... O que mais impacta os usuários quando surge uma nova técnica? Letra A. É a dificuldade de apropriação da nova linguagem.
Bom, aqui no texto, e eu vou ter que ficar voltando nesse texto sabendo que essa questão tá lá do outro lado. Coisa. Aqui no texto, a gente tem um trechinho que é o seguinte: cada nova técnica exige uma longa iniciação numa nova linguagem. É uma coisa que foi dada só no final do texto, ou seja, a gente teve uma revelação aí ao longo do texto, e sim, essa letra A, dificuldade na apropriação da nova linguagem, é uma coisa que impacta muito os usuários. O texto diz isso, né? Sobre o impacto disso. Cada nova técnica exige uma longa iniciação, ainda mais longa na medida em que nosso espírito é formatado pela utilização das linguagens que precederam o nascimento da recém-chegada. Então a letra A está correta, está bastante correta, inclusive. Aqui nessa letra A gente vê, né? Uma coisa que está sendo mostrada mais no final do texto, está no segundo parágrafo, no meio do segundo parágrafo, ou seja, a gente teve aí uma revelação. Esse texto, assim, eu vou até dar uma opinião assim meio, né, que eu nem devia dar, mas eu achei esse texto meio chato. É um texto que demora muito, tipo assim, é um texto que fala muito para dizer pouco, certo? Muito bom. Letra B de bola. Valorização da utilização da nova tecnologia. Agora presta atenção nisso aqui, ó. O texto revela que quando a sociedade promove o desenvolvimento de uma nova técnica, o que mais impacta seus usuários é a valorização da utilização da nova tecnologia. Você pode até pensar, essa valorização do que é novo impacta mesmo, a pessoa tem que aprender, existe esse impacto. Só que o texto ele fez uma pegadinha com você. A questão, na verdade, fez uma pegadinha. Porque o texto todo fala de técnica. E a letra B fala de tecnologia. Tecnologia e técnica não são a mesma coisa. Técnica é uma aptidão, é uma habilidade para alguma coisa. Tecnologia é além disso. A tecnologia ela pode ser a tecnologia ela pode ser um conjunto de técnicas diferentes. É uma tecnologia. O estudo das técnicas é tecnologia também. O aprimoramento da técnica é tecnologia. E aí você não precisaria usar a palavra nova, porque se já é aprimoramento é porque já é novo. Entende? Então, aí eu te dou até um exemplo de técnica e tecnologia. Você tem a tradução de alguma coisa, traduzir textos. Beleza. Você tem tradução de textos, a gente faz, né, tradução, a gente faz leitura, a gente faz um monte de coisa. Só que aí tem o Google Tradutor, que é uma tecnologia que consegue agrupar todas essas técnicas. Ele consegue fazer a tradução, ele consegue fazer a leitura do texto, né, porque tem aquela voz do Google que fica falando. Então ele consegue agrupar algumas técnicas e trazer uma coisa maior do que aquilo, um desenvolvimento mais profundo daquilo, que é uma tecnologia. Então, essa letra B, ela dá essa brincada aí com as duas palavras, já para atrapalhar a vida da gente. O texto, no geral, apesar da gente poder pensar em várias coisas, o texto fala de técnicas, de habilidades. E quando ele fala de habilidades, o que ele quer dizer? Sempre que surge uma nova habilidade, ela quer demonstrar que revogará tudo que veio no passado. Ela se pretende orgulhosa e única, como se essa nova habilidade carregasse com ela automaticamente a propensão para fazer economia de aprendizagem. E aí eu dou para você alguns exemplos, né? Se a gente tem você tem uma forma na sua casa de lavar a louça. Aí você cria um jeito que vai ficar mais fácil. Certo, para você tá ótimo, mas para você ensinar esse jeito, essa habilidade para outra pessoa, às vezes a outra pessoa vai ter uma certa dificuldade, uma certa estranheza. É mais ou menos nesse sentido que o texto tenta dizer. Ele é bem amplo no conceito do que vai ser essa técnica. E aí a gente acaba pensando em vários tipos de coisa, né? A gente pensa no próprio livro, a gente pensa na escrita, a gente pode pensar no áudio,
Tanta coisa dá para pensar. Muito bem. Então a letra B, ela está errada, certo? Nós temos aí valorização da utilização dessa nova tecnologia, mas o texto começa claramente falando que as novas técnicas nascem valorizadas, mas o que ele revela também vem lá no meio do parágrafo, no meio do segundo parágrafo. Ficou clara essa ideia? Eu vou repetir então, que eu acho que não ficou. Outra coisa que elimina essa letra B, eu não estou mostrando aí toda hora que eu tenho que ficar subindo e descendo muito na página, mas a letra B, valorização da utilização de nova tecnologia, isso aí já vem sendo falado lá no começo do texto. Olha lá, sempre que surge uma nova técnica, ela quer demonstrar que revogará as técnicas e coerções que presidiram. Então isso não foi revelado, o texto já começa com isso aí. Esse é o ponto de apoio principal do texto. Para depois ele vir revelar uma outra coisa que está contradizendo esse começo desse texto, certo? Então a letra B está incorreta por dois motivos, inclusive. Primeiro, pelo uso da palavra tecnologia, ao invés de usar técnica, como foi usado no texto todo, e também por essa questão aí da falta de revelação dessa informação que foi trazida na letra B. A informação da letra A foi revelada ao longo do texto, a da letra B não. Então, deixa eu fazer até aqui o verde na letra A. Letra C. Recorrência das mudanças tecnológicas. Olha, essa recorrência das mudanças impacta, mas não é o que mais impacta, de acordo com o autor. O que mais impacta é ter que aprender a mudança. O problema não é acontecer várias vezes, é que toda vez que acontece você tem que aprender alguma coisa nova. É a mesma coisa da letra B também, se a gente pegar isso aí por extenso. O problema não está na valorização da nova tecnologia. Valorizar está tranquilo. O problema é você aprender essa tecnologia nova, que está sendo tão valorizada. O texto fala explicitamente da dificuldade do aprendizado da tecnologia nova. Ou da técnica nova, né? Agora até eu já estou me embolando todo. Da técnica nova, da habilidade nova. Vou tentar usar habilidade, que aí eu não me embanando no uso das duas palavras. Letra D de dado. Suplantação imediata dos conhecimentos prévios. É imediatamente que as coisas anteriores são? Não. Lá no começo do texto, fala-se que a técnica tenta suplantar de maneira imediata. Mas não é assim que acontece na prática. O que é revelado mais para frente é justamente o contrário do que está na letra D. É revelado que, apesar da técnica querer, não há uma suplantação imediata dos conhecimentos anteriores. Letra E de escola. Rapidez no aprendizado do manuseio das novas invenções. Essa aí já ficou óbvia para a gente, né? A mesma coisa. Não existe essa rapidez. Igual na letra D, o texto até começa falando que se pretende, quando uma técnica nova surge, ela pretende que seja muito rápido o conhecimento dela, mas a coisa na prática, como o próprio texto diz, não é bem essa. Por que eu falei que eu achei o texto chato? Porque você consegue observar que o texto ele fala bastante, mas a ideia dele é o seguinte: as técnicas surgem querendo ser a novidade, querendo ser a principal coisa, querendo que todo mundo se adeque a ela de imediato. Só que a gente não consegue se adequar de imediato porque existe um processo longo de aprendizagem. Simples assim. Vou te dar um exemplo. Antigamente a gente precisava conversar pessoalmente. Depois surgiu uma nova técnica, o telefone. Só que as pessoas elas tiveram dificuldade de se adaptar a isso. Hoje a gente vê a mesma coisa, né? A gente vê uma nova técnica para conversar à distância, que é o envio de mensagens, uma nova técnica para se relacionar, que são as redes sociais, uma nova técnica para buscar um parceiro ou uma parceira, que são os aplicativos de relacionamento. Aí você tem um aparelho que é o smartphone que conjuga todas essas técnicas e por isso é uma nova tecnologia. Mas é porque ele está agrupando várias técnicas novas diferentes. Eu acho que nesse final eu consegui resumir tudo que eu quis dizer o tempo todo
De uma maneira tão simples, eu tô aqui criticando o Humberto Eco, acabei fazendo a mesma coisa, né? Falei muito e só consegui dizer mesmo o que eu vim dizer nesse finalzinho. De toda forma, a letra A é a nossa resposta certa e é só isso por hoje. Bora fechar. E agora você tem também uma nova técnica para contribuir com este canal. Qual é a nova técnica? É o nosso querido Pix. Você pode contribuir com este canal fazendo o seu Pix usando este QR Code que está aí do seu lado. Você viu que agora eu faço assim, ó, rapidão, para não dar na cara que eu estou tentando apontar para o lugar errado? Eu faço assim, vejo que está errado e já faço logo isso. Então você tem aí o QR Code para você fazer a sua contribuição ou você pode fazer pelo e-mail puxalingua@gmail.com. Você pode também usar a ferramenta do próprio YouTube, o YouTube agradece, que é o Valeu Demais, que é esse aqui. Você encontra esse símbolo aí abaixo junto com os outros ícones do YouTube. E se você não consegue contribuir assim, eu sei que tá difícil para todo mundo, você pode também curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Faça as 3 coisas, tá bom? Curta, comente e compartilhe com seus amigos ou nas suas redes sociais. Não sabe o que comentar? Eu vou te dar uma palavra para você colocar nos comentários aí. Coloca a palavra linguagem. Não, coloca linguagem não. Coloca a palavra revela. Para você memorizar, que revela vai apresentar uma coisa que não está clara no começo do texto, que você vai entendendo ao longo do texto. Ok? Então comenta a palavra revela. Você pode aproveitar também, você pode se inscrever neste canal, aperta o botão vermelho bonito que tem aí embaixo, escrito inscrever-se, um botão lindo, é o botão que eu mais gosto no canal. E tem também o sininho para você ativar as notificações e receber uma aula nova todo dia. Aí em cima vai ficar um card para você com todas as correções do Enem 2022 e eu fui. Tchau, beijo.